Eu creio ali naquela tempestade foi onde eu aprendi o significado da palavra resiliência. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em diversas áreas, como empreendedorismo, arte, espiritualidade, ciência, e que buscam ser essa versão mais autêntica de si mesmo e ajudar a expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer, nesse momento que estamos falando de viagens que transformam, aqui nessa etapa da temporada, trazer uma ídola, que é a Eloísa Schirman, a família Schirman. Eu falava Schurman antes, mas descobri que é Schirman. E a Eloísa, ela viajou o mundo, foi a primeira brasileira, é mãe da primeira família brasileira a viajar o mundo num veleiro aí. Ficaram 10 anos viajando, eles tinham o sonho de viajar, conseguiram comprar o veleiro e viajar a família inteira com 3 filhos pequenos. Então a Eloísa é realmente uma referência, uma pessoa que tem muito a compartilhar em relação a viagens que transformam. E a gente conversa sobre o que ela não abria mão de fazer, o que é cuidado para ela, qual era a rotina dela no barco, como é que foi voltar a viver na terra depois de tanto tempo na água, como é que ela educava os filhos, né, com uma sociedade que considera tantos modelos tradicionais. Se ela fosse começar hoje essa viagem, como ela faria, quais foram os maiores perrengues, os lugares mais legais que ela foi. Então, um papo incrível, com uma pessoa que é uma grande referência em viagens que transformam, um ser humano incrível, que eu tive a alegria de trocar essa ideia. E se você curtiu esse papo, segue a gente no YouTube, no Spotify, comenta no nosso canal do Telegram, a gente está aqui para trocar e aprender junto. O livro Em Busca do Sonho, como eu estava te comentando, mudou minha vida no sentido de sempre tenho esses sonhos assim, né? Eu quero viajar, eu quero fazer alguma coisa muito fora da caixinha. E quando eu li aquilo, isso faz mais de 10 anos agora que eu li, e eu vi que era possível. Eu vi que vocês fizeram algo que é realmente, assim, não é que vocês já nasceram especialistas, não, vocês foram gostando, tinham um sonho, construíram esse sonho, realizaram, e todo mundo tem muitas desculpas, né? Filhos é uma das principais desculpas. Vocês embarcaram com 3 filhos numa viagem assim de volta ao mundo no veleiro, educando as crianças. E quando você vê hoje o Pierre, que eu conheço bem, o David, o Guilherme, todo assim, a Kate, tudo que vocês construíram, assim, uma coisa tão linda e tão inspiradora, que eu queria primeiro só te agradecer por ter feito, por ter seguido seus sonhos, o que deu permissão para mais gente como eu, pedir demissão do meu trabalho para ir viajar, e hoje eu construí uma vida que com certeza teria sido diferente se não fosse a sua inspiração, Eloísa. Então, realmente, muito grato de ter você aqui hoje. Obrigada, muito obrigada. Eu queria começar, Luísa, perguntando sobre assim, o que no barco, assim, nessas trajetórias, o que você não abria mão de fazer e ainda não abre mão de fazer ou de não fazer no dia a dia, né? Para manter a harmonia no veleiro, né? Seja sua internamente, seja com a família, né? Se tem práticas e rituais que você não abre mão de fazer ou coisas que você não abre mão de não fazer? Olha, lógico que mudou muito, o meu dia a dia era igual a todo mundo. De manhã a gente acordava, Wilfredo e eu sempre tivemos o hábito de caminhar. Antes de tomar café da manhã, a gente caminhava 1 hora, voltava, tomava café, pegava as crianças, levava para a escola. Nós morávamos em Florianópolis, ia para o trabalho. Eu tinha uma escola com professores de inglês, eu era dona do curso de inglês que dava a aula, também dava aula, e Wilfredo trabalhava no escritório dele de economista, e meio-dia pegava as crianças do colégio, vinha para casa, à tarde levava um para natação ou o que fosse que tinha de atividades e voltava à vida normal, né? Jantamos juntos e botar as crianças na cama. Bom, sempre, mesmo nessa vida, mudei tudo, né? Tive que começar a ensinar as crianças no barco e tal, mas eu nunca abri mão, foi de cuidar de mim mesmo. O que eu digo cuidar de mim mesmo é assim, se eu não posso fazer uma caminhada no barco, lógico, a gente pode nadar, fazer exercícios, pratiquei yoga, não pratico mais, hoje eu estou mais no Pilates, mas o que eu não abri mão foi de cuidar de mim mesmo. E esse cuidado de mim mesmo, não só alimentação, sempre comemos saudável, nós tínhamos horta em casa, então, assim, o cuidar de mim mesmo também meio que esparrama para quem está ao meu redor. Então, essa foi uma das coisas que eu não abro mão
mesmo agora na pandemia, é de cuidar de mim mesmo. E o cuidar de mim mesmo também, cuidado com a pele, proteção do sol. Imagina, eu sou uma mulher que acho que tomei mais sol do que qualquer pescador do mundo aí, mas sempre cuidando para estar bem comigo mesmo. E na parte que é fundamental para mim foi de cuidar de mim mesmo também através da meditação. Eu digo para todo mundo que a meditação salvou a minha vida. Então, para mim é fundamental eu cuidar de mim mesmo. Eu gosto de mim, então eu cuido de mim. Uau, poderoso, autocuidado, né? Acho que assim, em termos hoje, né, a gente observa, né, quanto cuidado que falta com as outras pessoas, mas o cuidado começa consigo mesmo, né? Cuidar da mente, né, como você trouxe, meditação, cuidar da alimentação saudável, da pele. Então, autocuidado é uma base mesmo pra gente poder cuidar dos outros e ter um mundo melhor mesmo, né? Então, poder se cuidar. O cuidado que você teve com as crianças também, eu vejo, porque a gente vive numa sociedade que não acredita em métodos não tradicionais de educação. E você tem esses 3 exemplos maravilhosos aí, né? De cada um. Pierre, hoje, um excelente investidor, muito reconhecido onde ele está. David, excelente cineasta, CEO da família, todas as coisas que ele faz. Guilherme, mais de 180 medalhas, assim. Então, você criou 3 seres humanos incríveis, assim, e numa sociedade que não acreditava, né? E continua não acreditando em modelos não tradicionais de educação, né? Fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Mas como é que foi? Como é que você sempre enxergou isso? Assim, você tinha um medinho lá atrás de, putz, e se der errado? Assim, né? Você sempre teve essa confiança, assim, de que estava no caminho? Não, eu saí com 2 tijolos aqui nos meus ombros, assim, desse peso. Imagina, estou falando em 1984, me preparei 10 anos, mas mesmo assim era a responsabilidade de que eu ia fazer com esses 3 indivíduos, esses 3 serizinhos, né? De 7, o Wilhelm, 10, o David e 15, o Pierre. Como que eu ia educá-los, né? Mas para mim, que sou professora, a educação sempre foi uma educação global. Não era a educação só pedagógica que eles recebiam na escola. Então, as crianças sempre tiveram uma educação de curiosidade. E desde pequeno, leram sempre muito, todos eles leem muito, sempre tiveram a curiosidade. Por que o céu é azul? Vamos procurar, vamos saber, vamos pesquisar. Mesmo, sabe, em enciclopédia, levei uma enciclopédia de 18 volumes debaixo da minha cama. Mas assim, vamos pesquisar, vamos procurar e continuamos até hoje a ter esse espírito de curiosidade, de fazer as coisas fora da caixinha, improvisar. Não tem um barquinho, vamos construir um, vamos fazer um com caixa de ovos. Então, nós sempre fizemos essa questão da educação informal. Então, para mim, as crianças, desde pequena, sempre falaram inglês, não escreviam, foram depois para uma escola americana no meio da viagem, mas assim, a educação para mim tem que ser integral, não é aquela coisa, você vai para a escola, aprende aquela matéria, volta para casa e não se conversa, não se fala. Então eu acredito que a educação tem que ser uma educação integrada, em tudo. Você está em casa, vamos fazer um bolo, como é que a gente aplica a fração, né? As frações naquele bolo, 1/4 de farinha de trigo, 3/4 de outro ingrediente. Então, corta uma pizza ao meio, 1/4, 1/8. Então, sempre, mas de uma maneira leve, não é assim que é rígido, mas isso tem que ser uma coisa que parte de você. Unir a educação dentro da sua vida no dia a dia. Que lindo. E eu perguntei também de forma egoísta, porque eu vou ser pai em breve, minha esposa está grávida aí de 5 meses. E mais um lugar que você é uma referência para mim, porque quando eu imagino assim, né, um modelo tradicional, escola, no mesmo lugar, sempre gostei muito de viajar. Acabei, como eu te contei, pedi demissão do meu trabalho, viajei por 3 anos. Hoje eu moro aqui na natureza, no litoral norte de São Paulo, mas eu sempre fico assim, tem vindo esses pensamentos, né? Porque existe uma crença, não, você tem que estar num lugar, numa cidade grande, que tem essas coisas todas para criança e tudo aquilo. E aí quando eu olho para você, que é considerado talvez o extremo do tradicional, assim, né, de quem educou os filhos, eu vejo que é a minha referência, assim, né? Porque eu lembro até de uma passagem no livro que vocês ficaram uns meses na Nova Zelândia, se não me engano, numas tribos ali perto, acho que não sei se era Papua Nova Guiné, não lembro onde é que era exatamente,
mas onde Tonga. que tinham esse contraste, né, Nova Zelândia, e ali, né, uma coisa mais, até indígena, assim, né, a gente até passou nossa lua de mel com os índios aqui no Xingu, assim, então eu vejo quanto que os indígenas têm para ensinar, né, então esse modelo tradicional, ele é tão limitado, né, e você é mais essa referência, assim, né, então como é que eram esses contrastes, assim, entre os lugares que você ia, e aí você tinha a educação que você dava ali no próprio barco, mas nos lugares vocês ficavam mais tempo em menos lugares para ter esse contato direto, assim, né? Uma das coisas que, quando nós chegamos no Caribe, que trocamos a escola das crianças para uma escola americana de correspondência, que é a escola oficial dos esquimós, então eles mandavam uma vez por ano todo o material e cada mês eles tinham que entregar os seus trabalhos. Dali foi muito importante porque, como eles tinham crianças, né? Crianças no mundo inteiro, têm mais de 100 anos de experiência, eles davam, por exemplo, os trabalhos assim, o meu meio ambiente, né? Onde você está, descreva, fale sobre a cultura, fale sobre a moeda local. Então, era uma escola que via já cada aluno em diferentes ambientes. E isso serviu muito para a nossa educação, de educar as crianças em cada um daqueles lugares, eles fazendo pesquisas em loco. Qual é o dinheiro que usa, qual a alimentação que usa, como vivem as pessoas. E esses contrastes todos. Eu me lembro que uma vez o Vilma estava lendo o livro, nós estávamos em Fiji, numa vila onde não há água encanada, que ensinou, inclusive, o cuidado com a água, porque eles tinham um poço d'água todo cercado de bambu e tinha um guardião do poço, que só ele tinha permissão de tirar água e dar para os moradores, eram 80 moradores. E no trabalho da escola tinha um texto que diz assim, as pessoas do terceiro mundo que não têm água encanada, não sei o quê, são primitivas. Nós riscamos depois esse nome, né, primitivas. O que é primitivas? Eles tinham uma água que eles tinham assim, um maior respeito, mas eles viviam uma vida isolada ainda do tempo dos antepassados deles, até por sobrevivência, não podiam ir para a cidade, não podiam ir para lugar nenhum. Então, esse contraste, quando ele leu aquilo, ele falou, que primitivas? Eles têm uma vida muito legal, eles plantam, eles pescam, eles têm a sua água, mas eles têm muito cuidado com a água. E aquilo ali foi assim, uma maneira deles se relacionarem com o outro lado do mundo também, né? Saindo de uma casa que você abre a torneira, você tem água, então você começa a ver que as diferenças culturais não quer dizer ninguém colocar numa caixinha, esse é primitivo, esse é atrasado, não. Cada um vive de acordo com a sua cultura. Isso foi uma lição assim, fundamental, e depois, lógico, o contraste numa cidade grande, quando você chega, que você tem tudo à vontade, aí você economiza água na hora de você tomar banho, que você pensa assim, a água é um bem finito, não é assim que você vai usar toda a água do mundo. Então, isso foi muito importante, de passar nesses lugares. A gente está num mundo que essa consciência ambiental é cada vez mais essencial, né? Sempre foi, mas ao passar dos anos, a gente tem aquela estatística, né? Que acho que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Então, eu já queria até puxar o gancho para a Voz dos Oceanos, que é a próxima expedição. Quem achar que a família Schurman parou ali, ó, e não quer mais viajar, Heloísa, em parceria com a ONU, eu achei demais isso, né? Queria que você contasse um pouco dessa próxima expedição, a Voz dos Oceanos. Olha, a Voz dos Oceanos, The Voice of the Oceans, agora, que está abrindo fronteira, saindo do Brasil, é uma expedição internacional. Nós estamos justamente saindo na década que a ONU nomeou, a década da ciência dos oceanos. Então, para nós é importantíssimo saber que nós vamos ter aí 10 anos para que todo mundo tome essa consciência. E nós, na nossa expedição, vamos ser parte dessa mudança. Nós vamos ter um projeto científico, já temos um projeto científico com a Infinito Mare e que vai fazer com que o nosso barco sirva de plataforma. Na Expedição Oriente, ele já serviu de plataforma científica, mas de uma maneira menor. Mas dessa vez vai servir de uma plataforma científica até para que cientistas venham a bordo do veleiro e que possam fazer pesquisas em loco, ali, com equipamentos modernos. Nós vamos ter um projeto científico com a Infinito Mare, que é liderado pelo oceanógrafo, né, o Dr. Bruno. Então, assim, nós vamos ter uma maneira de poder mostrar dentro do nosso veleiro que nós queremos que as pessoas se conscientizem. Não só isso, mas também um projeto educacional
com as escolas, para que as escolas saibam do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que elas saibam e aprendam um pouco dessa consciência oceânica. Então, cada vez mais eu estou muito entusiasmada porque nós vamos fazer um contato com as pessoas para que as pessoas acompanhem e se conscientizem que elas, cada um fazendo a sua parte, pode mudar o mundo, pode mudar a maneira que os oceanos estão hoje totalmente invadidos pelos plásticos. Então, cada um desses nossos, assim, do tripé que vai fazer a educação, que vai fazer o projeto científico, o projeto de comunicação, porque nós vamos estar direto com as nossas mídias, mostrando para as pessoas a importância não só de que elas podem mudar o seu comportamento, a sua atitude, e que isso vai contribuir para a gente ajudar a limpar os nossos mares. A situação hoje é muito, quando você falou que 2050 vai ter mais plásticos do que peixe no mar, eu vou dizer para você, esse número está diminuindo cada vez mais. E a consequência disso, através de que os plásticos vão se degradando e formando micro e nanoplásticos que são consumidos pelos peixes e nós acabamos consumindo. Então, o plástico hoje está presente na nossa vida o tempo inteiro e está já causando muitas sequelas até, muitos danos à própria vida humana. Nós sabemos a vida marinha, as aves, os peixes, a poluição nas praias, mas nós estamos sendo bem afetados pelos plásticos. Então, essa expedição, que vai durar 2 anos, passar por 40 portos do mundo, vai mostrar realmente o que está acontecendo, essa realidade. E o objetivo principal é a busca de soluções. Junto com outras entidades científicas do mundo inteiro, nós queremos buscar soluções para implementar nas comunidades, nas vilas de pescadores, nas cidades, porque o lixo no plástico começa... você está onde? Qual é o estado que você está? São Paulo, litoral norte de São Paulo. Pois é, mesmo na cidade de São Paulo. Então, o lixo começa do momento que você compra. Então, diminuir esse consumo de plásticos também é uma conscientização muito importante. Será que eu preciso desse plástico mesmo? Então, essa é a nossa missão. É uma maneira de retribuir aos oceanos tudo que eles nos deu até hoje. É maravilhoso, não só de alimentação, lazer, viagem, né? Tudo que a gente recebe do oceano, é a maneira de agradecer a esses oceanos. Que lindo, Heloísa. É essencial mesmo, né? Eu lembro lá atrás também, no Fantástico, né? Quando tinha a expedição de vocês no Fantástico, era garotinho, assim, eu falava, nossa! E aí agora acho que assim, isso, voltando, né? Com essa consciência, acho que essa consciência ambiental sempre teve em vocês, mas acho que agora tá, tipo assim, o motivo principal ali da viagem, né? Divulgar isso, acho que não tem mais como fugir disso, assim, né? Acho que o próprio prazer, assim, que a gente tem ao viajar, eu vejo que hoje eu não consigo mais desassociar quase nenhuma ação das que eu faço com conscientização ambiental e social, dado o estado do mundo, assim mesmo, né? E é super importante isso que você está falando. Tem muito como fugir agora, né? A gente está num ponto-chave do mundo mesmo, né? A gente tem que realmente usar nossa voz, né? E os que não têm voz, né? Que é a mata, né? Os animais, o oceano, né? Como é que a gente pode ser... Eu não gosto muito de falar assim, somos mais conscientes, né? Eu não gosto de criar essa categorização, assim, entre humanos. Mas realmente a gente está num ponto que é preciso mesmo desenvolver essa consciência, que assim, as mudanças climáticas estão avançando, como você trouxe o plástico versus anos, esse gap está cada vez mais assustador, assim, né? Então a gente realmente, eu acredito, assim, não sou nem otimista nem pessimista, mas eu tenho esperança que a gente consegue, a gente trabalhar e fazer nossa parte, né? Sem ficar muito também na culpa, né? Ou ficar muito na inação por causa do medo, né? E você é um grande exemplo disso, né, Silvio? Que tem essa energia alta de alguém que vai e faz e associa, né? Tanto essa conscientização ambiental com uma dos maiores prazeres, imagino, seu, que é navegar pelo mundo, né? Exatamente. E uma coisa importante, Rick, é que assim, eu estou vendo cada vez mais que as pessoas estão preocupadas, né? Principalmente agora nessa pandemia, as pessoas estão preocupadas com a nossa natureza, né? Como está o estado da natureza, mas é que também você vai ter um filho, né? Uma filha, e você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus,
o que eu espero dar para o meu filho, não deixar, mas dar para esse meu filho, minha filha, para o futuro. Então, é uma conscientização que você tem que ter, que você está tendo, ou já teve, e cresceu com essa conscientização, e cada vez mais vai aumentando. E eu falo, nem o ar que nós respiramos é uma coisa assim, que depende do Amazonas ou das florestas. Não, o ar que nós respiramos, dos oxigênio, vem do mar. O nosso oxigênio vem do mar. É uma coisa assim, fundamental que a gente cuide desse oceano para a gente poder se cuidar. Aí está o autocuidado. Eu cuido de mim, mas eu também cuido do oceano. Eu cuido de mim, mas eu também cuido da floresta. Então, a gente tem que ter esse autocuidado, mas o cuidado daquilo que está ao nosso redor. Ou perceber que estamos todos conectados, né? Depois de tantas vezes, né, ficar tanto tempo no oceano e para a Terra, né, como é que é você voltar para a Terra? Assim, eu conectando comigo, né, quando eu vou viajar, fico muito tempo viajando, a volta para casa é sempre meio... eu demoro um pouquinho para me acostumar, assim, né, porque é tanta presença, tanta coisa nova na viagem, né, que quando eu volto, você tem isso, né, e você expandido pelo conceito de você estar num ambiente diferente, que é o mar, e depois você volta para a terra, assim, né? Como é que é voltar a viver na terra depois de tanto tempo na água? Olha, eu vou dizer para você que, para mim, voltar a viver na Terra, como eu abri um parênteses na minha vida, na minha existência, porque eu sei que esse voltar a viver na Terra é simplesmente uma parada para uma preparação para uma nova viagem, para uma nova expedição. Então, parar para viver em terra é um momento também de eu rever a família, rever os amigos, é muito bom, mas eu sei que isso é um momento de construção, é como uma escadinha que eu estou subindo para voltar a viver no mar. Que demais. E, assim, falando nesse contexto também, mar e terra, né? Vocês faziam essas paradas e ficavam um tempo, uns locais assim mesmo, né? Você sentiu que em algum momento o barco era uma barreira para esse relacionamento com os locais? Digo, por exemplo, por experiência, quando eu estava viajando pela África, assim, eu vejo que uma ideia das pessoas lá, como eu era, ou porque era branco, ou porque eu tinha, só de ter o dinheiro da passagem para ir para a África, você já é considerado, assim, uma pessoa muito rica perto da população local, que tem tantas carências materiais mesmo, né? E o barco, assim, em algum momento você via que ele podia ser alguma coisa que ele inibia ou ele separava a relação com os locais? Olha, não sei se o barco em si, mas o fato de que nós éramos brasileiros e nós já chegávamos de braços abertos dentro daquela ilha, daquele povoado, daquele lugar, já vínhamos falando da onde nós vínhamos, nós éramos recebidos assim, primeiro com surpresa e depois com muito carinho, porque as pessoas têm muito carinho pelos brasileiros, não só pelo futebol, mas pela música, e aí eles diziam assim, nós temos um globo que nós mostrávamos e dizíamos, nós saímos daqui e demos essa volta toda para estar aqui. E as pessoas se admiravam muito. Vocês vieram de tão longe para nos ver. Então, geralmente, o barco servia para eles conhecerem o nosso modo de vida, nós interagíamos muito, sempre, com todos os nativos, com todos os povos, e mesmo em cidades, para mostrar que o nosso modo de vida é um modo de vida que a gente escolheu. Você não tem uma casa? Eu disse, não tenho mais a casa. A gente vendeu a casa para estar morando, o barco é minha casa. Então, eles se relacionavam muito bem. O barco nunca foi um motivo de ser discriminado ou de ser considerado um objeto de luxo, porque a gente, quando chegava, já chegava e já era bem recebido porque a gente era brasileiro. Então, isso já fez uma diferença enorme em todas as nossas viagens e nunca fomos mal recebidos. Eu vou dizer para você que são mais de 56 países e territórios, sempre fomos muito bem-vindos. Que lindo, que lindo. Esse sorriso, né, o coração aberto, acho que conecta mesmo, né? Conversei esses dias com o Almir, que ele viajou muito de carona, assim, viajou por anos e anos pelo mundo inteiro de carona, também nunca teve uma experiência ruim de carona. Tem perrengues que acontecem, né, desafios, mas é sempre aprendizados, assim, né? Falando em perrengue, eu queria saber quais são os perrengues mais desafiadores, ou um perrengue, assim, alguma situação que deu medo, assim, né? Porque décadas aí, né, de mar, experiências, e todo mundo tende a pensar nisso, né? E não tenho a menor dúvida que as experiências boas e as experiências maravilhosas foram muito, muito maiores, né? Mas se você puder contar algum perrengue, só pra gente ter uma sensação de o que é um perrengue para quem tá
com tanta bagagem de Deitar no viagem. mar. Olha, um perrengue que nós passamos, o maior que nós passamos, foi quando nós saímos da Nova Zelândia, no mês de junho. Saímos para cruzar para Fiji, e são 7 dias de travessia. Saímos com tempo bom, a previsão de tempo, isso foi em 1991, não é como hoje, disse, vocês têm uma janela boa para atravessar, assim, pelo menos uma semana. E nós saímos 3 dias e meio de vento bom, empurrando a gente, já estávamos super felizes, logo íamos entrar em águas mais quentes, em tempos mais amenos, e porque era inverno na Nova Zelândia, quando recebemos uma notícia de um radioamador que nos comunicou que estava chegando a pior tempestade na Nova Zelândia, vindo do Polo Sul, que os carneiros estavam congelando no pasto. Imagina o frio, a tempestade. Preparem-se. Preparem-se quer dizer vestir as roupas de tempo, abaixar as velas, ter sopa quente. Nos preparamos. E a tempestade chegou no meio da noite. A tempestade sempre chega no meio da noite, mas essa, então, foi um horror. Ela começou com ondas, as ondas cresceram, ondas de 10 metros, e o barco ali, nós tínhamos abaixado a área velha, que o barco ali balançando, e de repente, nesse caso, nós fazemos os turnos de 2 horas, em vez de 4 horas, lá no Leme. Vilfredo desceu para tomar um café quente, era minha hora de subir, e de repente, nós escutamos um barulho. E aí o barco parou. Quando eu olhei para o radar, eu vi o radar preto. Eu digo, batemos em alguma coisa, um container, mas nós vimos acompanhando, não tinha nada na frente, era pleno oceano. Como que a gente ia bater, né? Só se fosse... Nem navio tinha. Aí quando o Vilfredo subiu, que viu a razão por que nós tínhamos parado, os 2 mastros tinham quebrado e caído no mar. Nós tínhamos feito uma revisão, foram trocados todos aqueles, chamam cabo de aço, que seguram, né, o barco, o mastro do barco, e um deles não foi prensado direito. E aí as pessoas falam, mas com tanto planejamento, eu digo, gente, desculpa, um carro sai da fábrica com não sei quantos engenheiros especializados, quantas pessoas de IT fazendo teste naquele carro, o carro sai, aí um mês depois diz assim, por favor, recall de todos os carros, porque houve um problema, sei lá, no freio, não sei o quê. Aquilo ali era uma pessoa que cuidou do nosso mastro e que, por um acaso, uma prensagem não deu certo. E com as ondas e o vento, quebraram os mastros. Bom, o perrengue maior foi que nós tivemos que cortar todos esses cabos, que eram grossos, muito difíceis de cortar, jogar tudo para o mar e tomar uma decisão ali. Vamos para Fiji, que faltava ainda 400 milhas, ou voltamos para a Nova Zelândia? Fiji não tinha condição da gente entrar, barreiras de corais muito difíceis, decidimos voltar para Nova Zelândia. Só que nós demoramos 3 dias e meio até onde nós pegamos a tempestade. A tempestade nos pegou, né? E demoramos 11 dias para voltar, porque foram 11 dias de vento contra, várias outras, pegamos mais 3 tempestades, e nós ali estávamos o Vilfredo, eu, o Wilhelm e um amigo do Wilhelm, Warren, que estava a bordo. Sentimos muito frio, porque nós não tínhamos roupas adequadas, não tínhamos aquecimento no barco, e como tinha quebrado a capota, nós recebemos não tínhamos eletrônicos para piloto automático, então foram ali 11 dias de batalha, passinho a passinho. Tínhamos o motor com autonomia para chegar de volta à Nova Zelândia, mas foram 11 dias de perrengue, 11 dias de rever as nossas vidas. Nos 2 primeiros dias não havia nem como pedir socorro, estávamos todos bem, ninguém machucado. Nós dissemos para a Marinha, vamos voltar pelos nossos próprios meios, mas foram 11 dias de perrengue, mas chegamos de volta ao porto são e salvos. Caramba, é forte, forte. Arrepiando aqui quando você foi contando. E me lembrei do papo que eu tive com o Amir Klink aqui também, né? Que você falou sobre planejamento, que ele fala bem, esse planejamento não é as coisas darem tudo certo, mas é você saber o que fazer quando as coisas não saem, né? Você ter as opções, né? E vocês tinham isso, né? Vocês sabiam, olhar, vamos cortar os cabos, temos que tomar essa decisão, um dia eu voltar. Então, assim, o planejamento não é essa ilusão de que nada vai acontecer, mas é você saber lidar com os desafios na hora que eles acontecem, né? Então,
vocês aí com maestria aí, né? Com certeza, tenho certeza que foi aquela tensão, né? Aquela presença, aquela tensão, mas não fez vocês quererem desistir ou parar por ali mesmo e não continuar a viagem, né? Acho que foram aprendizados que vocês incorporaram ali para a vida, né? Acho que e você conta com uma naturalidade E assim. trabalho, né? Assim, a equipe também, né? Os tripulantes, que eram o nosso filho, o amigo dele, então todo mundo assim, preocupado um com o outro, aí fazia café, fazia uma sopa quente. Eu creio, ali naquela tempestade, foi onde eu aprendi o significado da palavra resiliência, de você estar bem dentro de uma situação de perrengue máximo, e de vida também, mas que você vai saindo daquilo ali sabendo que você pode fazer isso ou pode fazer aquilo, pode diminuir o risco de vida, prestando atenção no diesel que a gente estava gastando, prestando atenção até no caso de ninguém ter hipotermia. Então, aquilo ali foi um aprendizado incrível para a minha vida inteira. E aí, mudando daí, né, de Alhos para Bugalhos, né, o lugar mais, assim, tem tantos lugares incríveis que vocês foram, né, não tenho dúvida, mas algum que chama mais, que você pensa em muito, quero voltar muito para esse lugar, ou algum lugar que você se conectou consigo mesmo, né, ou que você sentiu um estado de plenitude pelo lugar, pela natureza, ou pelas pessoas, de preferência algum lugar não tão conhecido, assim, que te ressoa quando eu falo de lugares bonitos ou lugares incríveis que você pensa em voltar? Olha, não é que seja um lugar que é conhecido, às vezes até as pessoas pensam que é um lugar turístico, mas a Polinésia Francesa, nas ilhas que nós fomos, todas as ilhas, nessa última viagem nós passamos pela ilha de Amanu, que tinha 180 habitantes, que é fora da rota, porque há muitos e muitos anos ela foi proibida, aquela região foi proibida, porque ali se desenvolviam as experiências nucleares francesas. Caramba. Então aquelas ilhas ficaram ainda dentro do mapa como sendo ilhas proibidas. E nós fomos à ilha de Amanu, é assim um paraíso, é ali um lugar que você... não tinha, aquela coisa maravilhosa que ninguém tem conexão, né? Para quem quer conexão, e aí nós precisamos uma conexão, e aí teve que subir na torre da caixa d'água para ver se pegava alguma conexão. Então, assim, esses lugares da Polinésia Francesa, a Polinésia Francesa tem só na região dos Tuamotus tem mais de 300 ilhas, então você pode escolher a ilha que você quer e se tornar o Robinson Crusoe dos seus sonhos naquela ilha. E o povo, para nós, sempre foi muito querido, todo mundo, sabe? Então, é uma maravilha a natureza. A Polinésia Francesa tem uma natureza exuberante, você tem lugares que tem montanhas altas, como Moreia, como as Marquesas, e ao mesmo tempo você tem aquelas ilhas assim que você olha e nem vê a distância, que são perigosíssimas de você chegar. Então a Polinésia Francesa é o meu lugar favorito, e é onde o povo tem uma filosofia de viver que eles chamam a Itapé-a-pé. Você já escutou falar? Não, o que significa? A Itapé-a-pé é mais ou menos assim, não se preocupe. Se fosse hoje, eu diria assim, meio que don't worry, be happy, mas é isso aí, a filosofia do Itapé-a-pé. Não tenho dinheiro, estou estressada. A Itapé-a-pé, ou seja, não se preocupe, calma, tudo vai ter uma maneira de dar certo. Então, essa filosofia deles é muito linda. Nós estávamos num atol, já tendo que ir embora, o visto já tinha expirado, e Vilfredo sentou na beira da praia, olhando, né, o barco, assim, a gente com pesar que a gente tinha que ir embora dali, mas ele mais ali, e um velhinho chegou para ele e disse: eu sei que o senhor está preocupado que vai ter que ir embora daqui. Aí o Vilfredo falou: amanhã a gente vai partir, e nós tivemos passamos aqui 2 anos maravilhosos na Polinésia Francesa. Aí ele perguntou: por que vocês ocidentais são tão preocupados com amanhã? Vivam o presente, nós estamos fazendo uma festa para vocês, aproveite essa festa. E o pior é que vocês também se preocupam muito com o que já passou, com a vida passada. O que passou, passou. Vivam o presente. A Itapé-a-pé. E ali foi uma lição, assim, sabe? Vilfredo voltou e a gente aprendeu essa lição.
Como eu falei para você, cada vez que eu chego entre uma viagem e outra, eu sei que é uma passagem, é uma maneira que eu tenho de estar me programando para a próxima viagem. Então, vivo o meu dia a dia, mas estou olhando lá na frente com muita alegria. Itapé, vou incluir no meu dicionário aqui eu gosto muito dessas expressões, né? Tem em Swahili, né, que se fala Hakuna Matata, né, que é o sem problema, ficou famoso no Rei Leão. Em Israel eles falam em hebreu, né, Sababa. Em japonês, Sababa. Shoganai. Então eu me conecto e agora a Itapé vou usar, vai ficar comigo aqui também, porque a Itapé é linda demais. Que é isso, né? Viva o presente, assim, tá no aqui e agora, né? Que você trouxe ali no começo da meditação, autocuidado, acho que são excelentes exemplos da presença. A gente tende cada vez mais na sociedade estar sempre preocupado com o futuro, com amanhã, com o que vai acontecer, e a gente não vive o presente aqui, vive arrependido pelo que passou, vive ansioso pelo que vai acontecer, então a gente não está nem lá, nem cá, nem no espaço, isso no tempo e no espaço, né? Então, a Itapé, a presença, acho que o ensinamento mais valioso que possa ter, vocês estiveram direto da fonte ali, nesse lugar mágico. E Heloísa, se eu queria te fazer uma pergunta, assim, não eu, assim, né, mas alguém que tem um pouco mais de experiência que eu em velejar. Eu fiz algumas aulas, eu sei velejar ali no laser pequenininho, mas assim, alguém que já sabe velejar, já tem uma raiz e tem esse sonho de dar uma volta ao mundo, passar aí 2 anos viajando pelo mundo num veleiro, assim, né? Se fosse você hoje, voltando, assim, não com a experiência que você tem hoje, né? Você já tem todos os contatos que você já tem, o conhecimento, mas alguém nesse lugar hoje que nunca fez uma volta ao mundo, assim, qual que seria o seu passo a passo, assim? Você compraria o veleiro, sei lá, no Caribe ou na Croácia? Qual tipo de veleiro você compraria? Enfim, se você puder dar um guia prático, assim, para quem já tem experiência em velejar e tem esse sonho de dar uma volta ao mundo. Olha, Rick, eu vou dizer para você, não existe o veleiro perfeito. O veleiro perfeito é aquele que você chega, olha e diz assim, é esse. Porque você pode procurar, por exemplo, hoje com a opção de catamarã, os vários materiais. Nós estamos no nosso segundo veleiro de aço e todo mundo pergunta, por que construir o veleiro de aço? Porque o aço é um material fácil de ser reparado em qualquer lugar, é um material que aguenta a batida do mar, né? Então você tem que ter um veleiro que seja forte, um veleiro que você confie, que você tenha confiança nele, que vai ser a sua casa, que vai te levar ao teu tapete mágico, mas você tem que ter confiança nesse veleiro. Então, não existe tamanho. Eu conheci gente que foi até a Antártica. O próprio Betão foi com catamarã para a Antártica, né? Todo mundo fala o tamanho do veleiro para ir. Ele foi com catamarã, né? Ele foi com Hobbycat para a Antártica. Então, assim, depende do que você quer fazer, da onde você quer ir, como você falou, para a Croácia, para esses lugares. Agora, tudo você tem que mensurar eu terei dinheiro para manutenção, eu vou fazer a manutenção desse barco, vai precisar de mais dinheiro, por exemplo, o catamarã, se você for parar em qualquer porto, já é cobrado dobrado, porque tem 2 canoas, ele ocupa um espaço maior, né? Então você tem que botar tudo isso na balança, o que você quer, mas o veleiro perfeito para você sair, para dar uma volta ao mundo, é aquele que você já viveu nele, já velejou com ele, que você conhece, você sabe fazer a própria manutenção e que você confie. Diz, não, esse veleiro vai me levar e eu sei que eu vou estar bem. Então, esse é o veleiro perfeito. Que demais, que demais. E quais características, assim, que você diria que um viajante de veleiro tem que ter, assim, a pessoa que vai viajar tanto tempo numa vela, seja emocionais, psíquicas, mentais, físicas? Quase uma pergunta de psiquiatra. É uma pergunta curiosa, porque eu tenho esse sonho um dia ali, eu quero saber quão longe eu tô disso, assim, né, em termos práticos, né, de conhecer um veleiro, acho que eu ainda tô longe, assim, mas eu quero saber, assim, ó, internamente, assim, né, como é que eu me preparo para uma situação igual a essas que você passou ali, de estar 11 dias nesse desafio, assim, né, o que você diria que são as características principais? Ter um sonho, você ter esse sonho, acreditar nesse sonho, ter paixão. Qualquer coisa que você faz com paixão, as pessoas dizem, tem sucesso. Não, mas ter paixão por aquilo que você faz e realmente ter uma persistência. Porque não vai faltar gente que diz, você é louco, vai desistir e tal. Então, é assim, fundamental você não só ter o sonho, você acreditar. Eu vou conseguir. E a primeira, marcar uma data.
todas as outras psíquicas, emocionais, todas as outras você vai levando dentro do seu barco. E se você vai em casal, em família, ter um bom relacionamento de família, seja com a sua companheira, seu companheiro, os seus filhos, porque se você não vive bem dentro do espaço de um apartamento, de uma casa, harmoniosamente, com paciência, com empatia, com, divisão de tarefas, pode montar no barco que em 3 portos você vai dizer tchau, não é isso que eu quero. Mas é principalmente a questão de você ter um bom relacionamento com a sua família, seu companheiro, quem for viajar com você. Isso é a outra parte, né? Além do teu sonho, de você acreditar no seu sonho e a paixão. Que demais, que demais. Parece simples, mas assim, na hora eu vejo assim, né, realmente o sonho, a data, mas quando você coloca a questão do veleiro, né, de se estar num ambiente tão, a gente vive na Terra, por mais que a gente nasceu ali, né, da água, né, do útero, conectado ali com a água, a gente veio para a Terra, né, eu gosto muito de surfar, mas a hora que eu me imagino, assim, de fato, num veleiro tanto tempo, assim, é um ambiente não familiar, assim, de alguma maneira, né, e não é, mas você olha assim, né, imagina quantas visões você já não teve de olhar só o mar, assim, você tá tão distante ali da Terra, né, e tá tranquilo, assim, com isso, né, porque humano, a gente tem muito essa dos grupos, né, de querer estar ali perto, o que as outras pessoas estão fazendo, e agora com a pandemia a gente vê isso, né, essa importância que foi essa solitude, né, da gente poder refletir e ficar com a gente mesmo. Eu imagino quanto que você já passou por isso nas viagens, né? Eu queria saber como é que foi a pandemia para você, como é que está sendo a pandemia para você, dado essa experiência que você já teve prévia de certo isolamento em família num espaço confinado, né? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para você é que, como ser humano, eu, na realidade, sempre acreditei que eu sou uma sereia que perdeu, né, as minhas nadadeiras e vim morar em terra firme, porque é onde eu me sinto em casa, é no mar. Então, para mim, sou um ser marítimo primeiro, antes de ser um ser terrestre. Mas essa pandemia tem me mostrado que foi mais ou menos assim um chacoalhão nas pessoas. De uma certa maneira, a gente tem medo, medo de pegar a doença, medo de que alguém da família pegue a doença, também uma certa ansiedade de ver tantas mortes. Essa pandemia levou esse impacto, me deu esse impacto de ver, meu Deus, tanta gente morrendo. Então, assim, eu fui muito afetada no sentido de que, primeiro, eu não estou no meu elemento, que é o mar. Segundo, que eu estou numa cidade, mas, ao mesmo tempo, eu tive que fazer, eu posso dizer assim, pequenos paralelos, né, da minha vida no barco, no espaço pequeno. Então, eu já convivi no espaço pequeno, então eu sei o que a gente tem que ter de paciência, muita paciência, de empatia e de todos os dias você ter a gratidão, que é no nosso caso, de que eu tenho um teto na minha cabeça, eu tenho comida, eu estou saudável. Então, é essa gratidão. Então, essa pandemia tem ensinado muito também, até no aspecto da natureza, que a gente vê que nós não somos precisos nessa terra. Quando paramos de frequentar os lugares, as praias, os mares, até animais invadiram floresta, tomaram o seu espaço, né? Então dá para você refletir nesse valor da natureza cada vez mais. Então, para mim, a pandemia, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam mas você não fica assim desesperada? Eu digo, gente, passar tempos no mares, como essa tempestade que nós passamos, e você não ter certeza de quando você vai chegar no porto, me ensinou de levar cada dia, um dia de cada vez, e não perder a esperança. Ter sempre a esperança de que a tempestade vai passar. Vai demorar? No nosso caso, foram mais 3 tempestades horríveis, mas toda a tempestade passa. E essa também vai passar. Eu sinto muito pelas perdas de vidas humanas, mas eu falo para você sinceramente que a gente tem que orar, a gente tem que ter muita esperança de que serão soluções encontradas para que as pessoas cada vez mais olhem lá na frente e saibam que vai passar essa tempestade.
Impermanência, né? Impermanência. E eu tava bebendo Sempre minha água aqui agora, Heloísa, só que eu percebi aqui na minha garrafa eu desenho uma sereia também, falando disso aqui, ó, dentro das Que legal. sincronicidades da vida. E falando em permanência também, né? Queria tocar num ponto que eu vejo que você aprendeu a lidar tanto com perdas e você dá pra ver que você sente isso, né? Igual você trouxe agora, né? Das pessoas que morreram, você dá pra ver assim, né? Que você sente isso no seu corpo, essa dor, mas que você conseguiu transmutar, né? E também acredito que pela existência da Kat na sua vida, né? No livro Pequeno Segredo você conta, na palestra do TED, de ter depois dos 3 filhos grandes, ter adotado a Kat e ter passado por esse processo da adoção e da perda. Vejo que você tem muito a compartilhar também e ajudar as pessoas a lidar com esse processo de perda, assim, né? Que é tão doloroso, né? Perder uma filha ali, alguém que está tão próximo de você. E eu agora, né? Vou ter minha filha, né? E assim, eu imagino que é bem diferente ter criado filhos homens, filhas mulheres. Acho que assim, o jeito que as crianças são, ouvi falar que é diferente, assim, né? O jeito que menino e menina reagem, né? Eu fico meio na dúvida, assim, em relação a isso. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre os principais aprendizados que você trouxe na perda para quem está nesse momento agora, né? De ter perdido entes queridos, tá vivendo esse momento de dor. Como é que você conseguiu transmutar essa dor? Não é fácil quando você perde alguém que você ama, da sua família, que está muito próximo. Para um pai e para uma mãe que perde um filho, não existe uma dor maior. E todo mundo que perde alguém muito próximo, que ama muito, é um processo muito doloroso. Eu acredito muito e tenho muita fé. E isso também me ajuda muito, que Cat veio na nossa vida por alguma razão. E a razão de que Cat veio na nossa vida, principalmente para ser amada, para nos ensinar esse amor incondicional, com uma situação de saúde que na época, 92, era muito precária, não haviam os tratamentos, eram muito frágeis, né? Muito frágil, a vida humana é frágil. Mas o que a Cat me ensinou, principalmente, é que o amor que você dá aos seus filhos, principalmente como pais, o amor que você dá aos seus filhos, o bem maior que eles podem ter. E Cat me ensinou também que, através dela, eu tenho ajudado muitas pessoas. E isso, para mim, é como uma missão. Ela viveu esses quase 13 anos na vida dela aqui na Terra, mas ela veio com a missão de ajudar muitas pessoas. É difícil, as pessoas dizem, com o tempo passa, não é verdade? Esse ano faz 15 anos que Cat partiu da vida terrena para um outro nível de vida. Mas a presença dela na nossa vida é eterna. E ela ensinou isso através do amor, da vontade de viver. E uma das coisas que eu digo sempre para as pessoas, ela nunca se queixou. Ela sabia que era soropositiva, que tinha realmente essa doença que era... assim, mesmo com os tratamentos, qualquer coisa podia acontecer, mas tratamentos médicos, noites sem dormir, dores, ela nunca se queixou, nunca se perguntou por que eu. Ela sempre dizia, mami, eu sou muito feliz de estar viva. Então eu olhava para aquela criança pequena me dizendo assim, eu estou muito feliz de estar viva, né? É uma lição muito grande, ela me deu essa lição muito grande de vida. Então, é isso que eu digo, quando você perde alguém, respeite o luto dessa pessoa, mas saiba que o luto do seu coração pode ser seu para sempre, mas você tem que continuar a sua vida. A impermanência é uma coisa que todos nós vamos sofrer, perdas, mas você tem que continuar a sua vida. E isso que me deu o alento de continuar a minha vida. Linda. E assim, essa capacidade de dizer sim para a vida, né? De estar ali no momento que você recebeu ela, assim, né, da vida e falou aquele sim e cuidou dela, entregou todo esse amor, esse aprendizado, essa presença. E você continua assim hoje, né, para essa próxima expedição agora com toda essa conscientização ambiental. Então, eu queria só reconhecer e honrar esse teu sim para a vida, assim, para as coisas que acontecem na vida e a maneira como você lida realmente com essa presença e não é fingindo que não existe dor, não é fingindo que as coisas podem não ser difíceis na vida, mas eu vejo que você é um exemplo de quem
sente isso e transmuta mesmo, né? Que eu acho que tem a ver com essa fé inquebrantável que você tem e com essa coragem de ir atrás dos seus sonhos, assim, né? Então, queria te agradecer muito, já caminhando para o fim do nosso papo. Infelizmente, né, podemos passar horas aqui, mas pelo esse sim que você tem para a vida, essa fé inquebrantável e essa capacidade, essa coragem de seguir seus sonhos e tá influenciando, impactando pessoas que você nem imagina, pessoas que leram seu livro, entraram em contato com a história de vocês. A alegria, né, quando eu encontro o Pierre, assim, a presença, a alegria que toda a família tem, né, quando eu vejo na internet o David, quando eu vejo, assim, tudo, é impressionante como vocês conseguem com muita leveza, assim, né, fazer coisas incríveis e viver uma vida intensa, né? Mas eu acredito, Rick, que Deus, o ser superior, e não importa em quem você acredita. Ele, quando me colocou na Terra, ele disse para mim, olha, você vai ter uma vida fora da caixinha, totalmente. Cabe a você acreditar naquele sonho que você vai ter e sair em busca desse sonho, junto com a sua família, junto com as pessoas. Mas uma coisa eu vou pedir para você compartilhe esse seu modo de vida. E isso foi uma das coisas que eu escrevi nos diários de bordo dos meus livros e até hoje, através da comunicação, para que as pessoas saibam que eu, uma pessoa como todas as outras, uma mãe, uma avó, hoje eu realizo meus sonhos, porque eu acredito. E tenho a maior gratidão de poder estar realizando sempre os meus sonhos. E compartilhando que mais pessoas possam realizar o delas, né? Acho que é tanta descrença, às vezes, né? Que acho que o teu realizar sonho e o teu compartilhar influencia muita gente, que é aquele efeito cascata, assim, né? Vai realizando o sonho. E eu digo por experiência própria mesmo, de quem entrou em contato, né? Você tem 5 livros maravilhosos, né? Eu li o Em Busca do Sonho e o Pequeno Segredo, quero ler os outros. E falando em livro, Heloísa, queria saber quais livros que você mais recomenda para as pessoas, além dos seus próprios, assim, né? Algum livro que realmente transformou a tua visão de mundo, né? Ou alguma etapa da sua vida que algum livro foi essencial que você costuma indicar para as pessoas? Olha, o que eu costumo indicar para as pessoas são livros que eu leio, que eu já tinha lido, que eram os livros de aventura do Jules Verne, que foram, assim, na minha juventude, né, na minha infância e juventude, foi quem me inspirou. Os livros todos hoje, das pessoas que estão escrevendo, seja sobre mar, sobre aventura, moro num motorhome, viajando pelo mundo, de bicicleta, todos eles são livros que lhe dão inspiração. Eu digo, você não precisa dar a volta ao mundo de veleiro, você pode sair de vários outros meios de transporte, de carona. Então, há essa possibilidade hoje de você poder realizar seu sonho, viajar, conhecer países, culturas, independente do meio de transporte ser um barco. Então, procure livros que você vá buscando e vendo quais as aventuras que mais lhe interessam. Gente viajando aí de carro. Então, assim, famílias, inclusive, viajando de bicicleta. Então, procure aquilo que te interessa, que você pode fazer. Sabe? Você leia, mas não vá sonhar em fazer uma volta ao mundo de motorhome se você quer ir viajar e conhecer as várias ilhas. Não, se você quer ir de barco, vai de barco. Mas tudo isso você tem que buscar, assim, que é a minha inspiração, o que eu vou fazer, o que eu quero, como eu vou chegar lá. Então, esse é o meu conselho. Então, os livros que eu estou lendo hoje, acabei de ler um livro muito bacana, Como Pensar como How to Think Like Leonardo da Vinci. Aconselho. Você conhece esse livro? Não conheço, mas sou fãzaço. Leonardo da Vinci é alguém que eu li a biografia dele, a biografia não a autobiografia dele, infelizmente, ele não deixou isso pra gente, mas Como Pensar como Leonardo da Vinci. Gostei, vou atrás. Eu não sei se tem em português, mas eu li How to Think Like Leonardo da Vinci. É um livro muito bom. Estou lendo Sapiens também, que é uma outra leitura. Então, assim, sou fã de ler, já viu, né? Então, eu leio muito. Então, busque livros que te dão inspiração daquilo que você, sabe, quer fazer na sua vida. Se você busca uma viagem, um ano sabático, o que for, uma experiência de vida diferente. Porque, olha, a melhor educação que você pode dar para o seu filho é viajar. Esse não tem quem tire, né?
A gente costuma dizer ali, né, viajar muda as pessoas e são essas pessoas que mudam o mundo, né? Assim como a educação, viajar eu vejo como uma forma de educação realmente, de autoconhecimento, de você ver o mundo, a realidade como ela é de fato e não como transmitido pela mídia ou pelo outros meios, né? E você é um grande exemplo de quem viu isso na prática, né? Tanto o processo de autoconhecimento como de crescer em família, né? Porque muita gente também pensa, não, vou realizar meus sonhos, mas não dá para eu ser com família, né? Então acaba separando. E eu pensava assim antes, eu pensava, não, eu viajar é sozinho, família é família, assim. Então você me revolucionou essa maneira de pensar de que é possível você viver uma vida com aventuras, com muito aprendizado, com muita emoção, mas sem abrir mão da família, assim, né? Que é uma coisa que eu não acreditava ser possível antes de conhecer vocês. É que todo mundo diz, eu não vou viajar porque eu tenho filhos. Aí eu falei, eu fui viajar porque eu tinha filhos. Então, essa é a diferença. Os filhos podem ir juntos, aprender, conhecer, e muda, como você falou, isso muda o horizonte deles também. Total. E, Heloísa, eu queria saber qual o melhor jeito das pessoas entrarem em contato contigo, rede social, ou se tem algum jeito de as pessoas já irem acompanhando a Voz dos Oceanos, qual que é a rede que você mais usa e se conecta? Quem quiser me seguir, quiser seguir as aventuras da nossa família, a próxima expedição é @Voz dos Oceanos, Instagram, e também Família Schirmer, Instagram, Facebook e todas as mídias sociais. Então, e no meu caso, é Heloísa Schirmer Formiga. Demais, a gente vai colocar os links todos aqui. Você sabe porque eu sou formiga, né? Quero saber, eu não sabia. O meu apelido é Formiga, porque o Pierre, meu filho mais velho, tinha uns 5 anos e vendo eu andar para lá e para cá, ele assistia os desenhos da Formiga Atômica na televisão e ele disse, nossa, você parece a Formiga Atômica, e passou a me chamar de Formiga e o apelido pegou. Depois os irmãos me chamaram, até Vilfredo me chama de Formiga, então eu sou a Formiga. Que demais. E formiga do mar. Hoje, quero te agradecer demais pelo tempo, pela energia, pela inspiração. Agradecer o Pierre, um amigo querido, por ter feito essa introdução entre a gente. Agradecer pelos livros, pelas viagens, por tudo assim mesmo, pela tua existência, pelo teu carinho, pela tua sabedoria. Te agradecer por esse tempo hoje aqui que a gente trocou. Eu aprendi muito e ainda tô sentindo aqui. Eu sinto que quando o papo é bom, leve, eu sinto que é muito... Eu ainda quero ouvir de novo, porque é muita coisa muito boa, assim, né? Sinto esse prazer no corpo, assim mesmo, né? Não além das palavras que você traz, que são incríveis, sinto uma coragem maior, assim, sinto que eu tô ainda mais com vontade de ir atrás dos meus sonhos mesmo e com mais presença mesmo. Então, te agradecer por isso também. Olha, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, Henrique. Gratíssima por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em ciência, arte, empreendedorismo e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Se você curtiu esse papo com a Heloísa, dá uma olhada no papo que a gente teve com a Mir Klink, o papo que a gente teve com a Letícia Mello sobre autenticidade. Então tem muitos episódios aqui que a gente trouxe esse tema das viagens que transformam. Então quero agradecer você por estar escutando aqui a gente hoje. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu com essa mulher incrível que é a Heloísa.